Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, Ana. Boa noite, Maian. Neto. Boa noite, Suzy. Boa noite, Neto, Isadora. Ui. Boa noite, Carla. Carla acompanha direto as lives, né? Tô esperando a Regina entrar aqui. Ainda não entrou. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Tô aguardando aqui a Regina entrar. A Regina entrou, gente. Eu vou colocar ela no ar. Oi, Boa Doris. noite, Regina. Oi, Doris. Olá. Tá me ouvindo bem, Regina? Tô ouvindo bem. Tô Tá ouvindo bem. certo. Tá bom, então. Bom, gente, então boa noite. Para quem não sabe, meu nome é Doris Rabelo, sou professora aqui do CCS e esse é o ciclo de lives, que é uma das ações da Comissão de Enfrentamento da Covid-19 do Centro de Ciências da Saúde, né? Nós estamos com uma programação aí toda nesse mês de maio, todas relativas à pandemia. E hoje nós temos uma convidada, que é prata da casa, a professora Regina Marques. Eu quero lembrar para todo mundo, gente, que essa live vai ficar salva por 24 horas no perfil do CCS e depois ela vai estar disponível no site do CCS, só procurar por ciclo de lives, tá? Bom, então, gente, hoje o nosso tema é população negra, indígena e saúde mental no Brasil e no mundo. E quem vai falar sobre isso para nós hoje é a professora doutora Regina Marques de Souza Oliveira. A Regina é pós-doutora em saúde mental da população negra e da diáspora africana no Brasil e na França, pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, Paris, França. Ela é mestre e doutora em Psicologia Social pela PUC de São Paulo, psicoterapeuta e psicanalista pelo Instituto de Estudos e Orientação da Família. Ela é docente, né, aqui do CCS-UFRB e ela também é professora colaboradora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia no mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Ela também é coordenadora do NEPINS, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicanálise, Identidade, Negritude e Sociedade da UFRB. Inclusive, gente, o NEPINS, ele tem um perfil aqui no Instagram, então vocês podem procurar para poder seguir e saber o que é que o grupo está produzindo. NEPINS CCS. Bom, boa noite então, Regina. Oi, Doris. Boa noite. Então, é um prazer estar aqui, né, nesse isolamento, reencontrando, assim, os colegas de trabalho. E muitas vezes no próprio trabalho a gente não tem essas oportunidades de conversar, né?
Isso. sobre as questões que a gente trabalha. Então, acho que hoje é um tema importante na data de hoje, dia 13 de maio Uhum. de 2020. Então, acho que foi bem interessante você provocar esse convite para essa data. Bem, eu acho que a live é uma coisa assim que a gente pode pensar em falar de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais sintética, uma conversa, as pessoas talvez se provocarem, né? Então eu vou Uhum. falar assim brevemente, eu acho que seria interessante assim, pensar a data do 13 de maio, hoje, dia 13 de maio, uma data que o movimento negro, assim, alguma ala meio que falou um pouco assim dentro dessa perspectiva de negar um pouco a questão da data como uma data que não seria muito digna, né? Que teve aí até uma supervalorização do 20 de novembro. Eu acho que o 20 de novembro é uma data muito linda, importante, fundamental, que é o Dia da Consciência Negra. Mas o 13 de novembro é uma data, o 13 de maio é uma data para ser também saudada como uma luta que foi vencida, né? Porque quando a gente pensa historicamente o 13 de maio, a gente precisa saber que em 1888 muitas lutas já estavam acontecendo antes mesmo dessa lei ser assinada. Então, na verdade, a assinatura da lei, ela só foi uma bandeira branca do Império de afirmar aquilo que já estava acontecendo do ponto de vista das lutas dos quilombos negros de norte a sul do país, assim como no contexto mundial das Américas, né? Da população negra. Então, o quilombo, eles lutaram pela liberdade e para perceber que o Brasil, né, iria se tornar uma república negra, assim como o Haiti, então o Império acabou deliberando a abolição. Então, acho que a gente precisa fazer um minuto aí de silêncio e que tem uma certa morte, no sentido assim de que a gente pensa numa perspectiva de que a partir do momento que você assina a lei, você coloca essa população negra dentro de um não sistema, né? Ela não está dentro de um sistema social, dentro de um sistema político, dentro de um sistema de trabalho, de acesso à terra, né? Porque na economia daquela época era a propriedade da terra que produzia o trabalho. Então é a questão da indigência, né? De não ser gente, uma subhumanidade. Então acho que é um dia de luto, né? E é um dia de vitória, mas ao mesmo tempo um dia de luto, que a gente vem vivendo aí essa necropolítica, que ela começa lá no dia 13 de 1888, há 132 anos atrás, né? E acho que aqui a Bahia, o território de Cachoeira, né, com 2 de julho, é que também tem essa força emblemática dessa independência do Brasil, e que representa essa luta da população negra. Bom, para falar de saúde, né, Doris? Acho que nossa conversa é um pouco nesse sentido. O que esse fato do 13 de maio a gente pode trazer para pensar a população negra, a população indígena e a saúde mental, né? Eu penso que essas questões, né, quando eu trabalho, né, então você fala um pouquinho do meu histórico, eu vou tentar retomar um pouco isso, Certo. sem ser tão conceitual, né? Eu acho que é uma questão que eu acabo sempre sendo muito conceitual, mas trazer um pouco essa trajetória de formação epistemológica. Eu acho que na psicologia, o que a gente precisa, né? Eu fico contente que nesse século XXI a gente está avançando um pouco mais nesse sentido da produção epistêmica. Eu acho que a questão da psicologia ela vem crescendo,
mas ainda é muito tímida, né? Então, o meu percurso ele se faz assim, né? Quando eu me graduei em 1993, então comecei a trabalhar no hospital psiquiátrico e em clínicas médicas, e eu observava o público que tinha lá nessas instituições em sofrimento psíquico grave. E o contingente era majoritariamente negro. E aí me cabiam as perguntas, o porquê dessa população tão expressiva. No Hospital Psiquiátrico do Juqueri, né? Então era um momento antes da reforma psiquiátrica do ano de 2001, que é a reforma da luta antimanicomial. Então, nesse bojo dessa situação de manicômio, né, eu via que os encarcerados eram negros, em sua grande maioria. Negros, mulheres, pobres, né? Então, você pegava o prontuário clínico dessas populações, e esse prontuário, ele vinha pautado de uma história de vida de pessoas que não tinham casa, que não tinham lar, que foram encontradas na rua, que foram, assim, adolescentes negras que foram abandonadas, pessoas que praticaram pequenos delitos, como roubar uma comida, um saco de feijão, então, e negros, né, em sua grande maioria, tanto no hospital psiquiátrico do Juqueri, como no manicômio judiciário, onde as pessoas que praticam atos, né, mais violentos, né, crimes mais efetivos, assim, mais mortes e tudo mais, assassinos. Então, a psicologia que eu tinha me formado, ela não dava conta de explicar essa população, ela não dava conta do meu diálogo com os médicos, psiquiatras, com os assistentes sociais, com as enfermeiras e com os meus colegas psicólogos, né, com os fisioterapeutas, era uma equipe multidisciplinar. Então eu falei, bom, eu preciso estudar, porque eu não estou entendendo nada do que se passa aqui. E eu fui fazer a minha especialização em psicanálise, porque eu achava que o discurso da psicanálise era algo que dava uma certa sustentação para pensar a alteridade, a diferença, o psiquismo na sua questão de uma loucura mais da esquizofrenia e toda aquela dimensão da luta antimanicomial que já vinha no seu percalço de construção de um SUS, né, a partir da Constituição de 1988. Bom, nesse aspecto é que eu comecei a pensar a saúde mental da população negra nessa perspectiva do Brasil, mas também observando que a psicanálise ela tinha uma transversalidade com a dimensão internacional. Bem, a psicanálise não me agradava muito porque ela tem todo um aspecto europeu e as lutas políticas no Brasil e a questão negra, né? Ela sempre teve esse aspecto de uma grande contestação contra as elites. E, de certo modo, o exercício da psicanálise no Brasil, ela se dava pelas mãos das elites. Então, eu tinha um pé na psicanálise enquanto uma metodologia importante para a questão da saúde mental e compreensão do psiquismo, mas ela não me sustentava e não me ancorava enquanto dimensão dessa realidade histórica que a gente via num Brasil que despontava num regime democrático pós-ditadura militar. Então, aí essa questão da saúde, ela vinha muito intercalada quanto à dimensão do acesso à cidadania, da questão do combate a uma violência ao sujeito no sentido das liberdades individuais e sociais, né? Então, a questão dos regimes militares, dos regimes autoritários, ela entrava diretamente na questão do sofrimento psíquico e na questão do adoecimento. Em relação às populações negras, isso era ainda muito mais efetivo, porque o sofrimento ele vinha tanto na ordem das violências do Estado em relação a todos os seus sujeitos na época do regime militar, e que ele permanece, né, apesar de a gente sair, né, em 88 a gente ganhar uma outra estatura de país, né, de Estado, mas isso ainda está nas entranhas da formação social do contexto brasileiro. Então, a população negra e a população indígena, elas vão ser mais ainda, vão sofrer ainda mais
essa dureza na relação com a sua condição de cidadania, com a sua condição de liberdade de pensamento e de estrutura de sujeito social válido. E aí, quando eu falo estrutura de sujeito social válido, eu estou trazendo uma dimensão que ela é ontológica, ela é antropológica, ela é histórica, que é de como esses sujeitos se relacionam com a vida individual e social, né? A sua ancestralidade, né? A sua etnicidade, o modo que você fala, o modo que você come, o modo que você dorme, o modo que você lida com as questões da vida. Então, tanto o indígena quanto o negro, eles não são vistos e considerados enquanto populações que tenham contribuições a trazer para essa estrutura de país, né? Óbvio que eu estou trazendo essa dimensão dentro de um limite específico. Eu falo muito, assim, às vezes fico muito num assunto só, mas é só para ilustrar um pouco por onde eu fui. E aí, passando por isso, não sei se você quer fazer alguma pergunta, não, Não, eu só, estou anotando todas as né? perguntas. É. No final, eu volto com as Então, assim, perguntas. tá. Então, assim, e nesse interim, né, então eu vou exercer a clínica psicanalítica, acompanhamento terapêutico, né, de autistas, de pessoas com sofrimento psíquico mais grave, e finalmente eu ingresso no mestrado, né, para pensar justamente os instrumentos teóricos e metodológicos que a especialização não me deu, porque no aprofundamento da psicanálise a gente vai ver que é um campo do conhecimento riquíssimo, que ela vai ter dimensões de ligação histórica com o contexto social muito fortes, desde Freud até os atuais dias, no contexto francês, principalmente, mas em termos do que ela é exercida aqui dentro das clínicas de consultório, na época em que eu comecei a clínica, ela era asséptica à questão histórica, né? Então eu vou para a psicologia social entender esse movimento e vou construir dentro da psicologia social, em diálogo com a psicanálise, qual é a base desse psiquismo na saúde mental da população negra, né? Então, em resumo, eu vou trabalhar na PUC São Paulo com a professora Silvia Lane, com o professor Antônio da Costa Ciampa, que é um ícone na discussão sobre identidade. A Silvia, ela não vai falar diretamente sobre as questões de identidade, mas ela abre a discussão da psicologia brasileira para pensar a realidade brasileira no seu sentido político, psíquico e social. Então, eu vou trabalhar essa dimensão de que a saúde mental da população negra, né? E eu acho que a indígena, assim, quem está assistindo, vai ter aí uma lacuna, com certeza, mas eu vou tentar falar assim muito en passant, porque a ideia é essa contextualização mais vasta, né? Talvez introdutória, na verdade. Então, eu vou trabalhar que a base da saúde mental da população negra, ela só vai poder ser pensada a partir dessa relação da identidade pautada pela relação com o ambiente social, né? Então, a criança, eu vou trabalhar a identidade e psiquismo da criança negra, frente como essa criança concebe a sua constituição de identidade via família, via os pais, via a escola e via a interpretação que essa criança é capaz de fazer desse contexto através dos seus pares, as mães, né, o pai, a mãe e a escola, né, a família e a escola. Então, a base dessa saúde mental, eu vou trabalhar essa relação materialista histórica, como que o psiquismo se constrói a partir do universo social, a partir da relação desse sujeito com a sua realidade mais objetiva, né? O contexto frente aos estigmas que essa família tem no contexto de vida social ele é transgeracional. Muitas vezes uma família de uma base econômica elevada, financeira elevada, ela também vai ter acesso a uma formação psíquica pautada por um estigma, conforme essa
essa sociedade se apresentar nesse contexto para essa criança. Então, a gente vai ter sempre uma base de saúde mental, de psiquismo, sustentada a partir dessa relação da criança com o colo que a sustenta. E aí eu vou dizer que esse colo que a criança é carregada é o colo materno, como diria a psicanálise winnicottiana? Sim, mas essa mãe e esse colo, não, ele não é físico, não é a mãe indivíduo, mãe Regina, que sustenta a criança, mas esse colo é um colo social. A mãe que sustenta o bebê, ela tem que estar também amparada por um colo que é a sociedade. Então, é o posto de saúde que vai dar a vacina, é o pediatra que vai dar as condições da primeira consulta e dizer que essa criança está bem, é a avó que vai preparar a mamadeira, que vai cuidar da mãe durante os 40 dias de dieta, é o pai que está empregado, que vai trazer a fralda, que vai trazer o alimento para a mãe, enfim. É toda essa questão, né, que vai sustentar a criança. Assim como, né, no caso do psiquismo saudável, é o terreiro de candomblé, é a capoeira, é o samba, é a música, é a convivência social dessa criança que vai fortalecê-la na sua identidade étnica, capaz de, nessa relação de interpretação com o mundo social, ela se constituir como indivíduo. Então, tanto Ciampa quanto a Silvia Lane, a professora Silvia Lane, ela sempre vai dizer assim, essa pergunta que ela faz para o Ciampa na tese de doutorado dele, ela prefacia o livro dele, que é produto desse livro, que é um clássico na psicologia social, a história do Severino e a história da Severina, né? Então, ela vai perguntar à professora Silvia Lane assim, bom, mas a identidade, ela se constrói dentro de uma perspectiva objetiva ou dentro de uma perspectiva subjetiva, né? Parece-nos que Ciampa vai nos responder que identidade é justamente essas duas vertentes, né? Então, a criança, ela vai constituir o seu psiquismo nos meus estudos a partir dessa relação subjetivo-objetivo, mas sempre pautada pela questão histórica, né? Então, isso seria a noção da base, muito assim, brevemente, da saúde mental da população negra. E o indígena passaria pelas mesmas questões, e talvez mais amplificadas, né? Porque se a população negra sofre um genocídio, a população indígena, de onde eu falo, por exemplo, a minha dissertação, ela vai se construir com bases empíricas no estado de São Paulo. Então, a população indígena é praticamente dizimada, né? A gente tem lá perto da região do Jaraguá uma aldeia que é indígena, mas quando eu estava ali em São Paulo, eles eram completamente invisibilizados, né? E o território deles foi invadido, foi transformado em parque, né? Então, assim, os indígenas, isso é muito mais amplificado, a questão desse estigma de formação de identidade. Bom, passando agora para a questão do doutorado, eu vou permanecer nesse caminho de pensar essa construção dessa saúde emocional a partir de bases psicanalíticas e bases materialistas históricas, porque quando eu estou falando de construção social da realidade, eu também me reporto a um marxismo que é inerente a essa discussão que o próprio Ciampa e a própria Silvia Lane vão trazer enquanto é, emblemático para a transformação da realidade social brasileira, né? Então eu vou continuar no doutorado pensando como é que o adolescente vai se ver diante desse colo, desse universo, quando ele se emancipa desse contexto familiar? Óbvio que o adolescente nem sempre está completamente descolado do contexto familiar, mas a ideia do desenvolvimento é que esse adolescente ele tenha um descolamento maior e que ele seja um protagonista da sua própria vida no contexto social, né? Então, eu vou estudar a realidade de jovens adolescentes nas favelas, na favela do Jardim Ângela, Cidade Tiradentes e Vila Brasilândia, que são grandes territórios negros em São Paulo, de alta vulnerabilidade social. E
assim que seria quase como um caboclo, né? Caboclo, e de cabelo às vezes liso, né? Então, eu vou estudar nas periferias de Paris. E aí eu vou fazer um recorte entre essas duas realidades, das banlieues francesas, que seria o comparativo, entre aspas, das periferias brasileiras, e a favela brasileira. Como é que esse jovem, tanto o negro brasileiro quanto o negro francês, europeu, qual é o encontro dele com essa sociedade? Qual é o encontro desse jovem em termos de saúde mental e psiquismo, nesse contexto da vida que requer atitudes de intersecção com outras etnicidades, com a escola, com o mundo do trabalho, com acesso ao lazer e à cultura, né? Bom, eu vou pesquisar a comunidade africana em Paris, eu vou pesquisar esses atores sociais no Brasil, e o que eu vou observar é que esse jovem, assim como a criança, ele também precisa de um colo social, mas que o jovem, ao contrário das crianças, ele está menos resguardado dessa possibilidade de um acolhimento afetivo que realmente o sustente para ter uma condição de saúde emocional mais forte, né? Então, acho que o jovem, tanto o jovem negro brasileiro, em extrema vulnerabilidade social, como o jovem francês parisiense, né, ou o imigrante da diáspora africana, a maioria que eu estudei eram jovens franceses. Embora na França a questão da cidadania, né, ela é muito interessante, né, porque assim, isso em 2008, 2007, que é o campo empírico, vai dizer, as pessoas vão dizer assim: os filhos da terceira geração de imigrantes. Veja só, o quanto que a linguística, né, o modo de falar é impregnado de um estigma, porque eles não são jovens imigrantes. Eles não são, olha, eles são considerados filhos de imigrantes, filhos da terceira geração de imigrantes. Eles são jovens franceses, né? Mas não se fala os franceses, né? Se diz filhos de imigrantes da terceira geração. Então, o estigma, essa saúde emocional, ela vai estar sempre sendo interceptada por componentes que são fundantes numa hegemonia do que é válido para o país e para a sociedade. Isso no caso da França, assim como no caso do Brasil. Então, como pensar a saúde psíquica da população negra, indígena e negra, nesses contextos hegemônicos de subcidadania? Subcidadania porque são áreas extremamente vulnerabilizadas em termos territoriais, espaciais e geográficos, em contextos de uma grande acumulação de riqueza. Então, o Brasil, agora eu não sei, mas ele, na escala das economias do mundo, ele tem uma economia que está muito próxima das grandes economias do mundo. Então, a questão não é a economia, a questão é como essa riqueza é distribuída, né? Então, hegemonicamente, a gente tem um aspecto de negação da existência desses sujeitos na participação do mundo social historicamente, né? Como se esses sujeitos não existissem, como se eles não importassem, como se eles não fizessem parte desse mundo, porque o mundo é muito pequeno, é como se o mundo fosse europeu, norte-americano, branco, né? Então, nesse sentido, é que esse jovem, ele fica desassistido desse colo, inclusive familiar, porque na adolescência há todo um jogo, né, que é natural da questão do desenvolvimento, de você querer uma emancipação familiar, né? Então ele fica completamente enlouquecido, ele está jogado dentro de um campo de concentração mesmo, de guerra, porque ele não é
acolhido dentro dessa perspectiva social, histórica e humana. Mas, igualmente, os jovens que estão mais assessorados na perspectiva da educação, do acesso à literatura, do acesso à cultura, de acesso aos signos das suas ancestralidades, eles têm essa capacidade de se sustentar emocionalmente, né? Então, isso é muito interessante, porque os jovens de Paris, eles vão mostrar que por eles terem um acesso um pouco melhor à educação e à saúde, eles conseguem fazer uma crítica maior da sociedade francesa. Então, isso é um aspecto interessante. Mas os jovens brasileiros, eles passam a discutir isso em 2008, né? E 2007, 2008, eles passam a discutir esses direitos à cidadania em função das relações com o país. É, então, é isso, né? Eu acho que um pouco essa minha relação com o psiquismo do jovem adolescente negro, esse processo contraditório de construção da identidade que se dá numa negação de si mesmo, da validade de si mesmo. Com as crianças isso é até mais ameno, mas com a juventude isso é drasticamente muito violento, né? Então a saúde mental dessas populações, ela tende a ser muito difícil de se autoafirmar, né? Então, eles passam por um sistema de negação muito grande. Mas os símbolos da cultura e da etnicidade, eles resgatam esse sujeito. Então, em termos de intervenção psíquica, a gente precisa pensar na clínica psicológica e na clínica do desenvolvimento em dispositivos que sejam capazes de otimizar a questão da ancestralidade. O discurso da clínica de atendimento às populações vulneráveis, e aí eu digo populações vulneráveis, negros, indígenas e brancos pobres, deve ser do resgate de uma ancestralidade que os afirme no valor das suas condições humanas, no valor da sua dignidade, dos seus fazeres, da sua história de vida, de resgatar essa memória que ela é civilizacional e fazer com que esse jovem, com que essa criança, com que essa família se aproprie dos elementos de cultura que são presentes na nossa civilização e que dizem respeito a essas populações humanas, que é o negro e que é o indígena. Então, a partir dos estudos com a criança, assim como com os estudos com os adolescentes, isso é fundamental para uma intervenção clínica. Então, não parto de uma pesquisa apenas pela pesquisa. Quando eu estava lá no hospital psiquiátrico, eu tinha uma inquietação quanto às bases conceituais que me habilitassem a intervir clinicamente. Então, eu vou para o mestrado e para o doutorado para criar instrumentos de intervenção que possam dar conta dessas lacunas que são do Estado, mas que é um compromisso que a clínica psicanalítica deixou a desejar, né, muito largamente, e que os psicólogos também. Né? Eu acho que não é uma questão de ser psicólogo negro, eu acho que não é uma questão de assunto de negros. Eu acho que é um assunto da população negra que nos toca violentamente, mas é um assunto de dever de todo profissional da saúde. Então, instrumentos epistemológicos e técnicos, eles devem ser acessíveis porque nosso país tem 51% de população negra. E os indígenas são a população nativa desse território. Então, há que se reportar essa ancestralidade como signo dessa questão. Bom, acho que para terminar, e acho que tem a questão do tempo, né, que eu não estou acompanhando, não sei se tem Não, eu tempo, tô. né, porque tem que deixar... Não, pode ficar Tem que tranquilo, ter um Regina. tempo aí, tempo para as É, pessoas, né? Então, eu vou falar do pós-doutorado. Então, o pós-doutorado, eu vou estar assim um pouco mais tranquila dentro da questão da docência, pensando a transmissão desses conhecimentos e que se fazem em base mesmo de perceber essa ancestralidade, esses signos dessas culturas, né? No terreiro de candomblé, nas capoeiras, nas músicas, no rap, no samba,
na comida, né? Eu acho que a Bahia ela é muito rica enquanto símbolo dessa ancestralidade. Não é por acaso que eu escolhi estar na Bahia. Assim, eu digo que eu tive o privilégio, né, de escolher para onde eu quis estar, né? Então, eu vim para a Bahia porque eu acho que a Bahia ela tem essas insígnias muito fortes, muito poderosas do ponto de vista da ancestralidade. Então, quando eu vou para o pós-doc, eu quero entender no contexto mundial como que outras populações da diáspora fazem essa síntese de afirmação das identidades e de como elas resolvem esse protagonismo. Porque tanto no mestrado quanto no doutorado e no próprio pós-doc, o que eu vou ter de muito emblemático não é o choro da população negra, não é a vitimização da população negra, mas é o enfrentamento, é o protagonismo, é a luta, é aquela população que se afirma, né? E que se por algum momento ela recua, é porque ela está se organizando para um próximo fronte, né? Então, o que há que segredos existem, né? Que permitem com que nós, negros e indígenas, possamos permanecer vivos, né? Porque a ideia, né, é da necropolítica, né? Ela começa lá no Brasil, formalmente, em 13 de maio de 1888, né? A gente tem um marco aí desse extermínio a partir do dia 13 de maio. Porém, no mundo, no cenário mundial, ela começa muito antes, porque o tráfico escravista, ele foi uma ideia de expansão do capitalismo a partir do sofrimento de corpos negros, né? Então, esse genocídio, esse extermínio, essa necropolítica mundial, ela começa lá. Então, quando o professor João da Costa Vargas vai falar em antinegritude, é isso que está imperativo. Isso é um conceito de um mundo que é branco, que é hegemonicamente branco. E quando eu falo mundo hegemonicamente branco, eu não estou falando da minha vizinha, da minha colega de infância, das pessoas que têm a pele branca. Não é isso, não é essa coisinha bobinha, né? Eu estou falando de estruturas políticas e sociais, de um racismo estrutural que ele é mundial, né? Então, nesse sentido, populações negras e indígenas, elas se convergem, porque há um pacto europeu, né, eurocêntrico, de extermínio dos indígenas nas Américas. Há esse pacto. E, ao mesmo tempo, há um pacto de genocida de apropriação da mão de obra de corpos não brancos, né, de corpos negros, africanos. Então, isso é uma lógica de uma necropolítica em função de um capital. Daí as minhas bases de interlocução na clínica psicanalítica com a intervenção psíquica, eu trabalhar aspectos materialistas históricos, porque eu vou discutir sim a clínica psicológica, ela precisa discutir sim essas questões que são políticas, que são estruturais, de um racismo estruturado geopoliticamente. Não dá para ficar assim, é psicóloga, ela é bonzinha, ela é calma, ela entende, bom, mas entendeu? As pessoas na clínica, elas precisam de respostas. Elas precisam saber, olha, o seu sofrimento não é com você, acorda, filho, não é com você. Você já parou para observar o mundo? Você está olhando no espelho, mas ó, olha para o lado do espelho, né? Você olhando para o lado do espelho, você vai ver você também, os seus irmãos, né? Então, assim, esses psicologismos que marcaram a ciência psicológica, que marcaram a construção da psicologia enquanto ciência, né? Que Antunes Mitsuko Antunes, ela vai dizer, né, a história da psicologia no Brasil, ela fez um pacto ali com a questão do extermínio dos indígenas, né, a catequização pelos jesuítas, né, então isso daí algo que eu vou trazer nas minhas pesquisas e no pós-doc em específico, que é mais atual, né, agora 2016, eu vou ver a força das mulheres, né,
eu não elegi as mulheres enquanto campo empírico, mas o que eu vou observar no contexto da diáspora negra na França e no Brasil, notadamente na França, porque eu acabei fazendo o campo empírico boa parte um ano lá na França, então o grande protagonismo das mulheres negras, da diáspora, ela se faz pela mão da mulher negra. Então isso ficou assim muito negritado para mim, que é onde eu não tinha essa base assim dos estudos feministas, da questão das mulheres negras, né? Sempre estava muito atrelada à questão sociológica, a questão dos fundamentos antropológicos, a questão da ancestralidade negra, indígena, né? Eu vou estudar no doutorado, eu vou ter contato com uma literatura francesa, que é Rosa Plumel Uribe. Ela vai trabalhar a questão do extermínio dos indígenas na Colômbia, mas ela é radicada na França. Então, eu vou ter esse primeiro contato com os indígenas, com a saúde mental dos indígenas, no contexto francês, com os museus, né, com os grandes museus franceses que vão falar dos museus do mundo, né, os patrimônios da civilização humana, tanto da Oceania, quanto das Américas, quanto da África, quanto da Europa. Então, as mulheres negras, elas vão ser as grandes protagonistas da história do mundo, da civilização humana, né, e não é à toa que a gente tem ali o surgimento do primeiro hominídeo em terras da Etiópia. A título de curiosidade, né, hoje eu li lá no site do GLE10 que os cientistas não estão sabendo o Covid, né? Por que que a Etiópia e alguns países africanos, por que que o Covid não entra lá? Por que que não está arrasando com a África, né? E aí eu estou falando de uma ancestralidade que tem a ver com uma dimensão, com esse contexto que é do passado, que ele é um contexto dessa relação com, com o ancestral, né? Que é com essa relação com passado, presente e futuro, né? Se a Hannah Arendt ela vai trazer, né, nos seus estudos essa dimensão do ponto de vista filosófico, né, da construção do terrorismo, né, de pensar a política dentro dos sistemas de guerra, né, numa perspectiva filosófica, a ancestralidade negra, a filosofia negra, os estudos feitos por pesquisadores do campo da negritude, então eu vou trazer aqui Amadou Ampateba, então eles vão trazer também essa inter-relação entre o passado, o presente e o futuro, que eles são imbricados na constituição do sujeito humano e na constituição de políticas, né? Então, eu acho que... Por que que eu falo isso? Porque a ancestralidade, ela vai marcar um caminho de sustentação do humano, né? Um povo sem história é um povo que não existe, é um povo fadado ao desaparecimento, ao esquecimento. Então, a civilização humana, ela precisa retroagir, e retroagir é avançar dentro da perspectiva da sua ancestralidade. De onde viemos? Por que viemos? Por que estamos aqui? Né? E isso também é uma dimensão ontológica. Eu não sei se é essa palavra, né? Então vou falar em termos do que eu ando lendo dos indígenas, né? Enquanto saúde mental da população indígena, mas seria essa relação mais ontológica de uma retomada a uma ancestralidade que significa a sua presença no mundo, né? Então, o psiquismo atrelado a essa historicidade, mas que ela é anterior a você mesmo enquanto sujeito individual, mas que ela está atrelada a uma transgeracionalidade, né, que veio anterior a você, né, e que isso comporta e é formador do teu próprio psiquismo. Então, o teu psiquismo, o meu psiquismo de Regina, ele não está atrelado a Regina, a minha mãe Maria, meu pai Antônio, ao meu avô, a minha avó, ao meu bairro que eu nasci, a minha escola, mas ele transcende, né? Ele atravessa essa minha geração, dos meus pais, dos meus avós, para me localizar lá também em África e me trazer uma constituição de sujeito, né? Aí é imperativo
a formação epistemológica em relações étnicas, pautada numa clínica da população negra, né? Numa clínica do psiquismo da população negra. Lembrando que isso não é especificidade, né? Não é especificidade da população negra, é especificidade da condição humana, né? Então, para tanto, todos nós devemos respeitar e favorecer essa linguagem de construção epistemológica. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu acho bonitinho, mas é uma construção epistemológica. Bom, acho que o tempo já se encerrou. Eu ia Sim. mostrar um pouco assim as bases fundadoras aí da psicologia, só mostrando o livro, né? Virginia Bicudo, então primeira psicanalista negra, né, do Brasil, né, e que Lê o fundou a título, Sociedade de Regina. Psicanálise de São Paulo. Essa aqui é Virginia Bicudo, a trajetória de uma psicanalista brasileira, né? Mas, assim, tem outros títulos. A Janaína Damasceno, no Rio, vai escrever uma belíssima tese sobre a Virgínia. É uma mulher negra e ela funda a Sociedade Brasileira de Psicanálise São Paulo. O meu livro, o outro, está com a Inara, que é uma aluna bacaníssima, a Inara, que é Tornar-se Negro, da Neuza Santos Souza. Então, ela é importante. E Isildinha Batista Nogueira e Lélia. Cadê a Lélia? Lélia Gonzalez. Eu não sei onde eu deixei aqui meio separado, mas perdi. Ah, aqui, só um minutinho. E Lélia Gonzalez. Então, a gente precisa pensar nessas referências para a gente trabalhar essas bases. Isildinha Batista Nogueira, José Tiago Reis Filho. Eu também me incluo nesse rol nos estudos desde o ano de 2000 com mestrado. Então é isso, Doris, tem muita coisa. Muita coisa, Regina. Muito obrigada, viu, pela sua explicação. Olha, tem muitos comentários e muitas perguntas. Então, eu vou fazer o seguinte: a Sim. gente tem 13 minutos. Então, eu vou ler para você essas perguntas e aí você vê o que você consegue ir respondendo, tá? Certo. Aqui eu não tô vendo. Agora, Regina, só antes eu queria. Eu estava procurando sobre dados, a gente está com uma dificuldade muito grande de encontrar nos boletins dados específicos, né, sobre a Covid-19, pelos estratos Ah, sociodemográficos, né, por raça e etc. E aí eu consegui localizar dois artigos na Folha de São Paulo que trazem algumas ótimo. informações que são importantes para esse debate, que eu vou ler para você, se você quiser comentar depois, tá? Então, Certo. primeiro que estava se falando dessa questão da maior exposição, então a gente, objetivamente falando, em termos de números, a gente vai dizer Hum, o seguinte, que 66% dos desocupados e subutilizados no mercado de trabalho são pessoas negras. quarenta e sete hum, por cento de homens e mulheres que são trabalhadores informais são negros, né? uhum, E aí eles têm uma informação que é do Instituto Locomotiva, muito interessante, que ele vai falar o seguinte, que mesmo quando são deixados de lado fatores como grau de instrução e experiência de trabalho, a disparidade entre brancos e negros, em termos de rendimentos, ainda atinge o patamar de 31%. Aí eles trouxeram dados dos Estados Unidos, que na cidade de Chicago, 30% da população é negra, mas eles correspondem a 70% das vítimas de Covid-19. No uhum, Brasil, o primeiro relatório do Ministério da Saúde revelou que 23,1% dos internados eram negros e representavam 32,8% das mortes. Em São Paulo, pretos têm 62% mais risco de morrer por Covid-19. E aí o Samuel Emílio, que é do movimento Acredito do Engaja Negritude, que escreveu um artigo que é Cara Gente Preta, o coronavírus vai matar vocês, ele inclusive dá algumas sugestões do que ele acha que deveria estar sendo feito agora em termos de políticas para poder diminuir um pouco, né, isso. As sugestões que ele dá é investigar o que acontece dentro dos hospitais, onde a taxa de óbitos entre negros é maior em relação aos internados, construção em massa de leitos nas periferias e pré-atendimentos e triagem via telefone focado nesse público
explicando detalhadamente o passo a passo para conseguir atendimento, né? Essas são as sugestões que ele dá. Eu vou, Regina, então, ler aqui os comentários, as perguntas, tá? Tem uma pessoa que pediu para você falar, se possível, se você acha que a privação de direitos como mecanismo, para você falar sobre a privação de direitos como mecanismo de sofrimento psíquico para o indivíduo. Uma outra pessoa pediu para você, perguntou o seguinte: é possível uma psicóloga branca ter a sensibilidade necessária para o atendimento da população negra? Depois tem uma outra também, que é o seguinte: Regina, quando você diz ancestralidade, qual é a base epistemológica deste conceito? Tenho muita dificuldade em entender esse termo. Deixa eu ver se tem mais É algum. isso? Isso, por enquanto. Assim, tem muitos comentários aqui, mas a gente pode tentar focar nessas. Olha, os dados, eu acho que são questões assim que tá aí, né? A realidade é essa mesmo, né? Então, um artigo do professor João da Costa Vargas, e eu acho que é muito emblemático que faz essa análise do contexto dos Estados Unidos e também do Brasil. Então é isso, a população negra está morrendo. Sim, nós estamos na frente dessa vulnerabilidade em função disso mesmo, dessa necropolítica, desse estado geopolítico de extermínio, né? Então, para ser bem sucinta, é isso, vamos morrer, né? Agora, assim, pulando desse vamos morrer, eu acho que é importante falar, né, de quem perguntou a base epistemológica. A base epistemológica, ela está nos estudos sociológicos, que acho que eu não fiz essa introdução, porque ia ficar muito longa, mas quando eu vou estudar no mestrado e no doutorado, e também no pós-doutorado, eu vou às bases sociológicas e antropológicas. Para falar de ancestralidade, são eles que vão me dar essas bases. Então, eu vou estudar a base epistemológica de ancestralidade na antropologia, né? Eu vou pegar Darcy Ribeiro, eu vou pegar o povo brasileiro, mas não é só Darcy. Eu vou pegar Amadou Patebá, eu vou pegar também Franz Fanon, eu vou pegar o projeto Unesco, do qual Virginia Bicudo fez parte, Florestan Fernandes, Ottaviani, Roger Bastide, Tales de Azevedo, né? Então, isso para dizer alguns, Horaci Nogueira, né? Então, eu vou pegar esses estudiosos do campo, isso na década de 50. Vou pegar o Nina Rodrigues em 1900, vou pegar o Arthur Ramos, pós Nina Rodrigues, que é discípulo. Vou passar por Gilberto Freire, Casagrande Senzala, Projeto Unesco, e daí, década de 80 e 90, eu tenho um leque super grande. Se você quiser aprender sobre ancestralidade, vai lá nos estudos negros do Brasil e você consegue. E também você vai estudar pela sabedoria da ancestralidade negra. Então, você vai estudar a questão do candomblé, a questão da capoeira, a questão do rap, a questão do samba, a questão do xamanismo, das florestas, dos povos indígenas, a questão do arco e flecha. Você tem a ancestralidade. Fim, não dá para falar muito. Para eu falar de privação de direitos, claro, a questão do impacto psíquico na privação de direitos, eu vou ler eu vou ler muito do Winnicott, porque ele tem aquele clássico Privação e Delinquência. Então, quem quer saber na psicanálise e nessa perspectiva, vai ler um pouco do Winnicott. Lembrando que o Winnicott trabalha em um contexto de guerra. Ele escreve a sua teoria num contexto de guerra. E quando eu falo da questão da população negra e indígena, eu estou falando de contexto de guerra. Eu estou falando de extermínio. Por isso o Winnicott me serve. Não porque ele é um psicanalista europeu, mas ele me serve porque ele fala de um contexto de genocídio também. Não de um genocídio, né, como o nosso, mas da questão do holocausto, da guerra. Então, privação de direitos e delinquência, né, isso é uma faceta que a gente precisa estudar e que, de novo, nos meus estudos eu vou comprovar que a questão da ancestralidade ela é pertinente e ela resgata. Né? Então, esse é um problema da clínica que precisa ter metodologias de intervenção.
Para terminar, que eu acho que é possível psicóloga branca ter a sensibilidade para a questão desse tratamento. Olha, a questão não é a sensibilidade da psicóloga branca, ou da psicóloga negra, ou da psicóloga indígena. A questão é humana, não é? A questão, ela é humana. Então, se você é ser humano, você precisa desenvolver os dispositivos humanos para o exercício de uma prática de cuidado. A psicologia é uma prática de cuidado humano. Então, isso é a nossa obrigação. Ética, étnica e moral. Faz parte do compromisso do ser psicólogo. Então, se não tem, vai ter que ter. Uai, tem que ter. Eu sou negra, eu não posso atender pessoa branca, eu não posso sentir, assim, como intervir numa questão de uma pessoa branca. Olha, eu tenho pessoas brancas, amigas, queridas, né? Pacientes que ficaram comigo anos e são brancos, né? Então, isso aí não tem nada a ver. Óbvio que é importante que uma pessoa branca ou negra tenha sensibilidade para ser psicóloga, é isso que importa, né? O que importa é você ter o profissionalismo e saber que no seu profissionalismo também tem uma formação subjetiva sua, né? Eu queria falar assim um pouquinho assim também, a Lei 10.639, a Lei 11.645, a formação do psicólogo tem que estar pautada por essas legislações, né? A gente tem que conhecer essa legislação, a gente não pode falar assim, eu gosto muito dessa questão, mas eu não entendo. Mas eu também não posso sentar na mesa para falar sobre isso sem entender, querendo ser a boazinha, né? É por isso que eu trouxe algumas literaturas e não falei do projeto Unesco, que me perguntaram das bases epistemológicas, eu gostaria de falar. Mas aí isso é uma outra história. Uma outra história, não, isso é uma questão importante de ser falada. Então, eu acho que a formação do psicólogo brasileiro, ela tem que passar por essa transformação epistemológica, para lidar com a diversidade do nosso povo. E nesse sentido, eu acho que o Brasil ele é privilegiado, porque se o projeto Unesco, na década de 50, financiou pesquisas de altíssimo nível para grandes sociólogos brasileiros, que hoje fazem parte da esteira dos estudos mais importantes do mundo, onde Virginia Bicudo, uma mulher negra, fez um papel dentro desses estudos e que foi tirada foi tirada porque ela não foi publicada junto com os homens brancos, né? Então, eu acho que a nossa psicologia, ela tem uma fertilidade muito grande na medida em que a gente tem esses povos aqui dentro. E a gente tem essa obrigação para lidar com o negro, com o indígena e com o branco, né? Então, a gente tem muito a oferecer, a formação do psicólogo brasileiro, ela começa a se desenvolver, eu vejo coisas muito melhores do que eu vi quando eu saí lá em 1993, que me levou a toda essa trajetória, né? E eu sou um pouco impiedosa, sabe? Porque, de fato, não dá mais pra gente ficar fazendo coisinha, né? Já passou o tempo da autoestima. Desculpa, gente, olha, muito pouco tempo para falar de coisas difíceis, mas não dá para ficar falando muito assim, cabelo liso, cabelo crespo, autoestima. Tem que ir para bases epistemológicas, construções epistemológicas, intervenções sérias, pautadas no estudo científico. Nosso povo pensa, nosso povo tem base, o povo negro indígena tem estudos. Nós podemos ler Virgínia, uma mulher negra. Nós podemos ler Neuza. Nós podemos ler Lélia. Nós podemos ler Isildinha Batista Nogueira. Nós devemos ler Regina também. E nós precisamos considerar esses escritores e intelectuais negros. Eu falei das mulheres, mas existem muitos outros em outros campos, internacionais. Nós somos muito fortes e potentes epistemologicamente. Então, eu acho que agora é a fase da gente assumir as nossas posturas de pensadores, de intelectuais, não abrir mão desse lugar, porque é um lugar difícil, que vira e mexe as pessoas nos tiram desse lugar, que vira e mexe a disputas por esse lugar, como se o que eu falasse não fosse importante, como se agora vem um cabelo melhor, um cabelo com drag, um cabelo com trança, agora vem Não, gente, a gente precisa se unir, negros com negros e brancos com negros e todos juntos por uma sociedade e uma civilização melhor.
né? Acho que a gente tem que parar com essas disputas do campo e afirmar a identidade e a intelectualidade negra como caminho importante de pensar primordialmente a formação do psicólogo no Brasil, para a gente sair da hipocrisia. Eu ainda acho que é uma grande hipocrisia que a gente produz e que a gente senta em mesinha para falar coisinha, mas que não leu nada e que não quer nada e não se interessa por nada, né? Então, eu acho que a gente tem patamares epistemológicos, sim. Precisa querer saber. É só isso, tá bom? Desculpa. Eu gostei muito, viu, Doris? Muito obrigada Eu pelo que agradeço, convite, pelo Regina. dia, né? Foi ótimo, assim, não deu tempo de falar, mas tem muita gente te elogiando, que existem, tem vários Uhum, comentários de elogio, né, falando que gostaram muito da live, que gostaram muito de você ter falado do assunto a partir da sua própria trajetória, né, desde o início uhum, até hoje. É, uhum. tem outras perguntas, infelizmente não vai dar tempo, a live vai cair, Sim, então eu só tenho a agradecer, gente, e dizer que sim. sexta-feira tem outra live falando Uhum. especificamente sobre crianças, tá? Na quarentena. Ótimo. Então aguardo vocês lá. Até mais, obrigada, Regina. O,